Oi! Hoje vamos conversar mais um pouquinho, beleza? Gente, eu escutei uma pregação e que me fez pensar muito, sabe, gente? Me fez pensar que desde que a gente nasceu, a gente escuta a nossa mãe dizer: você não é todo mundo. Às vezes a gente queria ir pra um lugar fazer alguma coisa, aí a gente dizia: mas mãe, todo mundo vai. E ela dizia: você não é todo mundo. Mas se hoje, depois de adultos, nós formos levar essa fala para o ambiente cristão, é realmente isso. A gente não é todo mundo. Aí a gente vê num cenário onde o que mais tem é o baú. Aí a gente diz: eu quero fazer parte disso também. Eu quero dançar no manto, eu quero fazer não sei o que, eu quero ser igual aquela pessoa que faz isso, que faz aquilo. Eu quero ser igual. Mas aí Deus diz: você não é igual a todo mundo. E você não entende, você fica frustrado porque você queria ser igual àquela pessoa. Porque no seu entendimento você acha que aquela pessoa se comporta daquela maneira porque o Espírito Santo toma. E às vezes não é. E você não entende porque você quer sentir o que ela sente, fazer o que ela faz e você não consegue. Por mais que você tenha uma intimidade, por mais que você tenha uma intimidade, que você seja próximo, que você tenha uma vida devocional, que você seja temente, você não consegue aquilo. Eu sei que tem muita gente que fica triste porque vê aquilo como algo de Deus, vê aquilo como um mover do Espírito Santo. E muitas das vezes não é. Gente, eu não estou dizendo que não acontece, que o Espírito Santo faz como ele quer. Deus faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Só que tem gente que não faz porque o Espírito Santo tomou. Tem gente que não faz porque tá vendo outro fazer. É imitação, entende? E pra quem não tem entendimento, quem não tem discernimento espiritual, acha que é tudo a mesma coisa e às vezes não é. E isso te frustra porque você quer aquilo. Você quer sentir a unção do Senhor, você quer, né? Muitas das vezes você quer fazer aquelas mesmas coisas porque você está num ambiente onde aquilo é normal, onde aquilo é comum. E você não entende que se for do Senhor, no tempo dele você vai receber. Não é no seu tempo, não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você quer, não é da maneira que você estipula. Eu vou contar aqui pra vocês o dia em que eu fui batizada com o Espírito Santo. Com fogo, como os pentecostais chamam. Fui batizada com o Espírito Santo e com fogo. Gente, foi um dia que de verdade eu não queria nem ir pra igreja. Eu tava triste, eu tava chateada, eu tava decepcionada comigo mesma. Eu tava... Sabe aqueles dias que a gente tá bem pra baixo? Que tudo que a gente queria era sumir da face da terra? Então, tudo... mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu tava nos dias assim. Um dia que eu não tava legal, que eu tava triste, que eu tava chateada, que eu tava exausta emocionalmente. Um dia em que realmente eu tava, sabe? Só que eu disse: eu vou aproveitar que eu vou pra igreja, vou pra casa, passar na casa do irmã. Passar lá na casa da irmã, ficar com ela até ajudar ela, porque ela não tava legal também. Eu vou fazer alguma coisa pra irmã, um café, alguma coisa. E de lá eu vou pro culto. Mas, gente, eu não tava. Eu saí de casa mais pra ir pra casa da irmã do que pra ir pro culto. Acreditem. Não tava com expectativa no culto. Eu sabia
do qual era a programação, eu sabia que tudo que ia acontecer, eu sabia. Mas, velho, eu não tava nem aí. Não era um dia. Eu saí, eu fui pra igreja, eu fui porque eu não queria estar em casa. Eu não queria estar em casa. Tava tão chateada que eu não tava nem suportando ficar em casa. E fui pra casa da irmã, fiquei lá com ela. A gente riu, a gente brincou, a gente deu risada. E eu fui pro culto, mas já foi do jeito que a gente começou a conversar. A hora passou que eu quase que chego atrasada. Quase que chego atrasada, porque a gente começou a conversar, a rir, a brincar, e kikiki, kkk. E a gente, né, muito bem. E aí o Senhor já começou a ministrar, desde os louvores. E aquele mover, o Espírito Santo já no louvor, aquele mover na igreja, né? Aquela coisa que você sabe que é o Espírito Santo, que não tem ninguém que diga não, não é. Quem tem discernimento espiritual, quem sabe discernir quando é Deus e quando não é, sabia que era o Espírito Santo movendo naquele lugar. Gente, um mover, mas um mover que eu nunca vi naquela igreja. Já nos louvores. E não era cantor famoso, não. Era o mesmo ministério de louvor de todos os dias. Não era ninguém diferente, não. Era o mesmo ministério de louvor ali. E a gente adorando, em espírito de adoração, todos em comunhão, em espírito de oração, louvando, engrandecendo. E o Senhor foi tomando, e foi tomando, e foi tomando. E ali já nos louvores eu já não me aguentava mais nem em pé. Coisa que nunca aconteceu. Deu chegar a um ponto de estar tremendo. Porque eu me tremi. Minha perna tremia pior do que vara verde. Tremia. E eu me segurando ali em pé. E continuei em adoração. Continuei em adoração. E veio a palavra. E eu me desmanchando em lágrimas. Sabe? Aí eu saí um momento. Fui beber água. Fui ao banheiro. Pra beber banheiro. Aí eu disse, Senhor, eu não sou digna. Eu não sou digna, não sou merecedora. E 50 eu bebi água e voltei. Voltei pro primeiro lugar. E o Senhor falando, e o Senhor falando, e o Senhor falando, o coração queimando, e o coração queimando. Eu tentando me conter, né, pra não conter as lágrimas, tentando me segurar e tentando, mas não adiantava. E já nos momentos finais, o pregador, que era de fora, sabe, ele tocou, não em todas as pessoas, ele não orou por todas as pessoas, ele orou por algumas pessoas que o Espírito Santo estava direcionando a ele que orasse, e uma delas, minha irmã, foi eu. Minha irmã, quando ele colocou a mão aqui, ó, pronto, eu já fui ao chão, caí de joelhos no chão, já falando em línguas. Só que eu conheço a palavra, já não foi aquela pra igreja ouvir, não. Eu não falei pra igreja ouvir, eu estava falando em línguas. Ali, eu pronunciava, mas não em voz alta. Eu falava baixinho, pra não escandalizar a igreja, porque nem todo mundo é batizado com o Espírito Santo. Então não cabe a gente, porque a gente acabou de receber, que vai fazer aquela bagunça pra escandalizar, às vezes, um irmão que não sabe nem o que é falar em línguas. E o dom de falar em línguas é muito para edificação própria. É entre você e Deus. É o único dom que é mais para você do que para o outro. É o único dom, na verdade, que é mais de edificação própria mesmo, para se fortalecer e coisa e tal. Mas de joelhos e falando em línguas, e falando em línguas, e falando em línguas. Cheguei em casa, continuei falando em línguas, vim do caminho. Falando em línguas, falando.
E detalhe, eu nunca ouvi. O Senhor foi tão perfeito que eu nunca ouvi. A língua que eu recebi eu nunca ouvi. Para que eu não tivesse dúvidas de que realmente foi o Espírito Santo. Porque se fosse uma língua que eu já tivesse ouvido, os pregadores que eu costumo ouvir falar, quer dizer, não, ela não foi batizada, ela foi... Eu ia pensar, né? Eu ia pensar assim, eu não fui batizada não, isso aqui eu só tô repetindo aquilo que eu ouço nas pregações. Mas não, o Senhor me conhece de tal maneira que é uma língua que eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém falar, entende? Em nenhuma das pregações. E foi isso que me deu a certeza de que realmente tinha sido um batismo com o Espírito Santo, porque eu nunca ouvi. E eu não penso a palavra antes de falar, ela simplesmente sai. Não é algo pensado, eu não consigo pensar na palavra, eu vou falar a palavra assim, assim. Não vai. É automático, você só fala. Você só fala. E foi isso, entende? Mas, gente, a gente tem que ter maior cuidado, porque hoje as coisas estão tão claras, estão tão debaixo do nosso nariz, que a gente não consegue perceber se a gente não estiver atento. A gente não consegue, sabe? Aqui na minha cidade, no mês de junho, é o que eu mais vejo. É o que eu mais vejo. É a influência da cidade ou a força da cidade sobre os cristãos. É a força da cidade sobre os cristãos. Por quê? Porque aqui é um lugar onde o São Pedro é conhecido. A cidade é conhecida pelo São Pedro, não é por outra coisa. A cidade é conhecida pelo São Pedro, né? Que o pessoal chama, né? A festa de São Pedro. Aqui é o São Pedro, o São Pedro de Muribeca. Botem aí botem aí no Google São Pedro de Muribeca, Sergipe, para você ver a situação. Então, quando chega essa época, a igreja simplesmente esvazia. Esvazia. Então é muito fácil chegar essa época onde você achar crente em festas do mundo. E eu não tô criticando, gente. Eu tô dizendo que eles podem, você não. Quem tem um chamado, quem foi escolhido, quem foi separado, não pode ser levado por qualquer coisa. Não pode ser influenciado nem pelo lugar e nem por pessoas. A sua influência só pode ser uma só: Deus, Jesus Cristo. Eles devem ser a sua influência. Não pode ser pessoas, não pode ser o lugar onde você mora, o meio que você mora. Não pode. Porque quem é escolhido não tem escolha. E muitas das vezes a gente quer fazer aquilo que Deus não quer que nós fazemos. E aquela pergunta do início vem: por que todo mundo pode? Todo mundo tá fazendo. Por que eu não posso? Entendeu? É isso. Eles podem, você não, porque você é escolhido, você é chamado. Foi a você que ele escolheu. E quem é escolhido não tem escolha. É assim que funciona, infelizmente. Ou felizmente, gente, porque ser escolhido, claro, tem as partes boas, né? Tem as partes boas, você é usado pelo Senhor, você é instrumento na mão do Senhor, né? Mas e quantas renúncias? E quantas renúncias? E quanto o todo mundo pode, mas eu não posso. Coisas bestas. Coisas que não são pecado. Coisas que realmente não tem problema. Que não é pecado. Não tem diz, isso é pecado. Não tem especificando nada. Mas você não pode fazer. Mas você não pode fazer, porque não. Deus não quer que você faça. É pecado? Não, mas Deus não quer que você vá. É pecado?
Não, mas Deus não quer que você faça. É pecado. Não, mas Deus não quer que você vista. É pecado. Não, mas Deus não quer. E ponto. E você não tem que questionar, você tem que obedecer. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Entende? Entende? O obedecer é melhor do que o sacrificar. Só que, infelizmente, as pessoas preferem sacrificar. Gente, eu prefiro obedecer. Dói obedecer? Dói. Porque todo mundo faz tudo. Todo mundo faz tudo. Você quer fazer coisas que você sabe que não é pecado. São coisas que não são erradas. Entende? São coisas simples. São coisas bobas. Que você não faz. Que o Senhor simplesmente não deixa. Porque o Senhor simplesmente não deixa que você faça. Porque Ele não quer que você faça. Mas você diz, Senhor, isso aqui não é pecado. Isso aqui não é errado. Isso aqui, o Senhor não diz que é errado. Mas por que o Senhor não me deixa fazer tal coisa? Vamos usar um exemplo. Batom vermelho. Vamos dizer, batom vermelho. Na Bíblia não tem dizendo que batom vermelho é pecado. Tem? Não tem. Na Bíblia não tem dizendo que maquiagem é pecado. Tem? Não tem. E ninguém vai dizer que não tem. Não tem. Na Bíblia não tem dizendo que maquiagem é pecado. Pintura não tem. Porque se fosse assim, a Raia Esther não tinha usado cosméticos nenhum. Maquiagem não é pecado. Batom vermelho não é pecado. Só que Deus diz assim, você não vai usar batom vermelho. Aí eu disse, mas Senhor, não é pecado. Por que todo mundo pode ou não? Entende? É um exemplo que é pra vocês entenderem mais ou menos do que eu tô falando. Não é errado, mas você não pode. E é assim a vida de quem é escolhido. Quem é escolhido não tem escolha. Quem é escolhido não tem escolha. E às vezes dói, porque o que tem um batom vermelho? E às vezes aquela maquiagem simplesinha que você fez pede uma coisa mais chamativa. Ou na boca, ou nos olhos. Mas você não quer nos olhos, você queria na boca, mas na boca você não pode. Entende? Eu tô fazendo café. Você toma café? Eu gosto de café. Vocês gostam de café? Cafézinho quente. Olha, façam tudo. Só não me deixem sem meu café. Eu acho que quando eu ficar velha, a primeira coisa que o médico vai cortar é o café. Aí eu digo, eu vivo como sem café? Ah, você não acredita que tem que viver com Deus. Eu vivo com Deus, meu bem. Mas se tem uma coisa que eu gosto é meu café. Eu suspeito que ele gosta de café. Café é bom. Café é bom. Café. Entendeu? Respeito que ele não gosta. Respeito que ele não gosta, mas pra mim é estranho. Como é que você acorda de manhã? Você vai tomar o quê? Se não for um cafezinho pra acordar? Me diga. Suco é meu dia. Suco é meu dia. É uma vitamina. Entre o intervalo do café com o almoço. Uma vitamina com alguma coisa, com um pão com ovo, que é de lanche, 10 horas. Mas de manhã, cedinho, um cafezinho. E se tiver frio, aí é que tem que ser um cafezinho quentinho, topado. Maravilha. Não entendo quem não gosta de café. É fato. Tô aqui fazendo café, mudando de assunto um pouquinho, gente. Eu falei que vocês iam ver meu dia a dia, então é isso, eu sou bem aleatória. Uma hora eu tô conversando uma coisa, outra hora eu tô conversando de outra, é assim mesmo. E às vezes tem gente que não entende o porquê que não pode fazer as coisas. E normalmente as pessoas que são escolhidas, que querem fazer determinadas coisas, que elas sabem que não é pecado, mas elas não podem, elas normalmente não conseguem romper.
elas não conseguem romper o ministério porque elas querem fazer o que todo mundo faz. Elas querem ter um ministério igual ao de todo mundo. Ela quer ser igual a fulana, a cicrana, a beltrana. Eu quero pregar desse jeito, eu quero cantar desse jeito, eu quero... Entendeu? E às vezes elas não conseguem abrir um ministério, firmar um ministério dentro da igreja. Elas não conseguem estarem firmes e constantes, porque ela quer fazer igual a todo mundo. Ela quer ser igual a todo mundo. Mas aí fica o pensamento de hoje. Fica o pensamento de hoje não. Um pensamento, uma dica, uma frase. Você não é todo mundo. Eles podem. Você não. Você é um escolhido. Você é um chamado do Senhor. Eles podem. Você não.